Palavrinha, 19 de março de 89. Santa Bibiana, rogai por nós. Doctor Plinio, nosotros primero, los que venimos en el vehículo de Ecuador, Então, y entonces, doctor Plinio, ahora estando acá en San Pablo, queremos preguntarle cuál es la importación de alma de un verdadero católico contrarrevolucionario para esta Semana Santa, considerando la situación de la Iglesia, los hechos que se están realizando en el seno de ella y la situación de corrupción moral de la humanidad en nuestros días. a situação é o seguinte, Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico da igreja. Isso quer dizer de concreto o seguinte, que a igreja constitui uma sociedade. A sociedade é uma sociedade hierárquica que ele fundou, São Pedro é o chefe, os bispos são os príncipes locais da igreja, enquanto o Papa é o monarca da Igreja Católica, manda dos príncipes, manda nos seus súbditos diretos. E aí está um ponto muito importante da doutrina católica. Castelhana ou portuguesa? Português, doutor Plinio. Por castelhano não sei falar. Português ou portuguesa? Português. Tá bem. Então vamos lá. Então, a cabeça visível da Igreja Católica, digo mal, ele fundou isso e é um ponto muito importante da doutrina católica, para saber o seguinte: o Papa tem uma autoridade completa sobre todos os bispos e também sobre cada fiel direta. Não é assim, o Papa manda nos bispos e por meio dos bispos nos fiéis, não é verdade. A autoridade do Papa é direta sobre todos os fiéis. Se fosse indireta, o Papa dando uma ordem, o bispo não querendo, ele recusava e os fiéis não ficavam obrigados a seguir a ordem do Papa. Isso não é verdade. O Papa dando uma ordem, o bispo deve executar. Se ele não se executar, do mesmo modo, fiel sabendo que o Papa mandou aquilo, deve fazer. A autoridade do Papa é, portanto, direta sobre os bispos, direta sobre cada fiel, sobre cada um de nós. Essa é a estrutura jurídica da Igreja. Mas, além da estrutura jurídica da Igreja, junto, constituindo com todo com ela, existe o corpo místico da Igreja. O que é o corpo místico da Igreja? É o seguinte: nosso Jesus Cristo, na cruz, morreu e o sacrifício que ele ofereceu da vida dele foi um tesouro de graças infinito que não se pode calcular e que se destina a todos os fiéis, em todos os tempos, em todos os lugares, até o fim do mundo. Essas graças são, portanto, para salvar todos os fiéis, mais ainda, para atrair à Igreja aqueles que não pertencem ao grêmio dela, portanto heréticos, cismáticos, judeus, maometanos e tudo mais que há por aí, atraí-los, ateus, atraí-los para a Igreja em virtude das graças que nosso Jesus Cristo conseguiu no alto da cruz. Ele foi o Redentor. A corredentora é Nossa Senhora. Pelas lágrimas dela, ela redimiu, ela concorreu para redimir o gênero humano. Então, é o sangue de Cristo, fundamentalmente. E porque ele quis dar a ela esta função nobilíssima, ele quis que as lágrimas dela também fossem tomadas em consideração pelo Padre Eterno para remir o gênero humano e como um tesouro para o gênero humano. Bem, mas ele quis também que os nossos sofrimentos individuais, bem sofridos por amor a ele, esses sofrimentos também fizessem parte desse tesouro da Igreja. Então é por isso que nós vemos que os santos sofreram tanto, porque eles, com o sofrimento deles, também representavam algo e representam algo para o tesouro da Igreja. Isso se simboliza de um modo muito bonito na missa. Os senhores já viram, quando chega na hora da consagração, um pouco antes da consagração, o padre, quero dizer, recebe uma gota de água dentro do vinho que vai ser consagrado. Aquela água não pode ser consagrada, porque nosso Jesus Cristo estabeleceu que a consagração é só com pão e vinho. Se quiser consagrar água, não sai consagração. Mas aquela água misturada com vinho forma um só líquido com vinho. E na hora da consagração ela é consagrada também. De maneira que aquela gota d'água, incapaz de ser transformada, de ser transubstanciada no corpo e sangue de nosso Jesus Cristo, ela é, entretanto,
transubstanciada enquanto misturada naquele vinho. É o símbolo do sacrifício dos fiéis. Nosso sacrifício não vale nada, mas o líder de Cristo, Nosso Senhor, e as lágrimas de Maria, também eles valem alguma coisa. E é um lindo símbolo para nos animar a sofrer nas nossas lutas, perseguições, trabalhos, incompreensões, dificuldades, etc. Sofremos e vamos para frente. Aumenta a gota d'água, simbolicamente, né? Quer dizer, aumenta a contribuição que nosso Jesus Cristo quis que fosse indispensável também para a salvação dos homens. Quer dizer, pelo critério, pelo gosto dele, ele podia dispensar isso, mas ele quis dar-nos essa glória, de nos associar a esse tesouro. Então, quando algum dos senhores estiver sofrendo, lembre-se isso. O sofrimento dos senhores é a gota d'água, mas essa gota d'água certamente vai ser misturada aos sofrimentos indizíveis dele, infinitos dele, os sofrimentos preciosíssimos de Nossa Senhora. E vai servir para redimir todo o gênero humano. E por isso eu costumo dizer que não sei que alguém possa fazer melhor coisa pela igreja do que sofrer por ela. Porque quase ninguém quer sofrer. Eu falo embaixo desse ponto de vista. Quase ninguém quer sofrer. Existem alguns que rezam e alguns que trabalham. Sofre, todo mundo tem medo. Então, se Nossa Senhora nos manda um sofrimento, nós devemos aceitar com contentamento. Vamos ter mais úteis à igreja do que fizéssemos um lindo discurso, montássemos uma grande associação ou qualquer outra coisa. Nós estamos sofrendo. Não sei se essa explicação está clara. Está claro isso? Bem, o tesouro, esse conjunto desse tesouro, é um tesouro que tem um conjunto de almas, portanto, que sofrem. Nosso Jesus Cristo, com o santo sacrifício da missa, renova sempre a sua paixão, de modo incruento, não derrama mais sangue, mas renova a sua paixão. E nós, em última análise, nós, bem no fundo, bem embaixo nós também, nós aumentamos isso, forma uma espécie de banco do sobrenatural. Mas que nosso Jesus Cristo é tanto mais do que todo mundo, que ele se chama a cabeça desse tesouro. E os outros são o corpo desse tesouro. Esse é Nosso Senhor. Isso é o corpo místico de Cristo. Nosso Senhor vê, no Alta Cruz, ele viu, porque ele é homem-Deus. Enquanto Deus, para ele não há presente, nem passado, nem futuro, tudo é simultâneo. Presente, passado e futuro são próprios para nós, que estamos metidos na matéria, temos um corpo material, a matéria tem presente, passado e futuro. Mas para as coisas do Espírito não tem. E ele viu tudo quanto haveria de pecado até o fim do mundo. E ele sofreu com esse pecado. Ele conheceu cada homem, conheceu cada alma. E durante a paixão dele, ele rezou por cada homem que haveria de haver e cada alma até o fim do mundo. Inclusive pelas almas que recusaram a graça e que depois foram para o inferno. Ele rezou. Uma coisa de uma generosidade, uma abundância, uma coisa extraordinária. Maravilhosa, naturalmente, uma coisa maravilhosa. Bem, agora, então, acontece o seguinte, que durante a paixão, nós revivemos com ele, durante a Semana Santa, nós revivemos com ele a paixão dele. Quer dizer, a Semana Santa celebra a paixão dele. Então, Quarta-feira Santa começa propriamente a parte mais densa da Semana Santa. Se rezava na igreja, não sei se ainda reza, o ofício de trevas, que é o ofício que canta as trevas que vão enchendo o mundo, porque nosso Senhor está sendo perseguido. Depois, na quinta-feira, tem a missa, que é a missa que se reza, que celebra a instituição da Sagrada Eucaristia. E depois o padre conduz o Santíssimo Sacramento até uma caixa bonita, de madeira, dourada, etc., etc., que é chamado sepulcro. Porque assim como ele, depois da ceia, sofreu a paixão e depois morreu, então depois da missa que celebra a ceia, as igrejas não tocam mais os sinos, faça a cerimônia tocante da desnudação dos altares, o padre vai de altar por altar, tira as flores, tira os vasos, apaga as velas, os altares ficam nus, como se o culto tivesse cessado,
porque Nosso Senhor está, entre aspas, morto naquela caixa. Bem, e todos os sinais da alegria da igreja cessam. Nosso Senhor está morto. Na Sexta-feira Santa se celebrava a morte dele. Então, nesse dia, não se comungava, porque o corpo dele, o sangue dele, a Sagrada Eucaristia, estava no sepulcro. Adorava-se o sepulcro. Era o dia em que se osculava a cruz. Os padres colocavam junto ao altar, mas na parte onde são os fiéis, junto aos presbitérios, portanto, colocavam uma cruz enorme, e os fiéis, com uma música, cantando coisas assim de dor, iam um por um oscular as chagas das mãos e dos pés dele. Os que queriam osculavam também a chaga do Sagrado Lado, aqui, onde ele foi, a lança de Longinos entrou. E se retiravam. Quando chegava o bispo, tudo parava, o bispo descia com um revestimento todo roxo, com uma capa roxa, descalço, em sinal de penitência, percorria a igreja inteira descalço, chegava até, com meias naturalmente, chegava até o crucifixo, osculava também, depois saía pelo fundo da igreja, né? E ficava tudo quieto, parado, etc. No sábado de Aleluia, era o sábado que comemorava, já começa a igreja com as alegrias da ressurreição. E ao meio-dia, tocavam então, começavam a bimbalhar, Cristo tinha ressuscitado. E havia aqui no Brasil, não sei se nos países dos senhores a mesma coisa, havia um costume muito bonito. Os moleques, sabe o que é moleque, né? Os moleques produziam uns bonecos grotescos que eles chamavam de Judas. E nessa hora, era hora de malhar o Judas, eles espancavam Judas, etc. E todos os filhos das igrejas tocavam, era a ressurreição de nosso Jesus Cristo. No domingo, a igreja estava toda florida, vitoriosa. Cristo tinha ressuscitado, celebrava-se a missa. A gente deve viver cada um desses dias. O dia de trevas, a gente deve amar a igreja enquanto sofrendo hoje em dia, deve se aplicar para os nossos dias as trevas que vão enchendo o mundo. A escuridão do pecado, da desordem, da abominação que vai enchendo o mundo em todo sentido, é o trevas. Depois, na Quinta-feira Santa, nós devemos comemorar a resistência de Nosso Senhor dentro de todas essas trevas. Ele constitui a Sagrada Eucaristia para estar conosco em todas as ocasiões. Devemos comungar com uma especial devoção, mas devemos começar a prantear a morte dele. Mas prantear como pecadores, que sabemos que nós ofendemos no passado e que nós choramos os nossos pecados a vida inteira. São Pedro, por exemplo, chorou a negação dele a vida inteira. Conta a tradição que quando ele morreu, ele foi, sabe, crucificado de cabeça para baixo, né? Pelos romanos. Ele chorou, tinha chorado a vida inteira tanto de ter negado Nosso Senhor, que ele tinha 2 sulcos no rosto, das lágrimas que corriam. Então, também nós devemos ter na nossa alma 2 sulcos. A tristeza dos pecados que cometemos. A tristeza dos pecados que os outros cometem. Mas não é uma tristeza de velha chorona, não. É uma tristeza de varão. Quer dizer, a indignação contra nossos pecados. Não me adianta eu me indignar com o pecado dos outros, não me indignar com o meu. Primeiro é com o meu. Quem pecou fui eu. E eu fui o autor do meu pecado. Quia peccare nimis, cogitatione verbo et opera. Está dito no Confiteor. Quer dizer, porque eu pequei muitíssimo. Pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações. Por minha culpa, por minha máxima culpa. Portanto, peço e rogo, bem-aventurada Virgem Maria, o Confiteor todo. Deve nos encher esta ideia dos nossos pecados e dos pecados dos outros. No sábado, nós devemos malhar Judas. Devemos oferecer a Nossa Senhora todos os nossos trabalhos para apresentar a Ele. Todos os nossos trabalhos para malhar a revolução, gnóstica e igualitária. E domingo é a esperança do Reino de Maria. Foi um pouquinho comprido, dito que devia ser dito. Os senhores conhecem mais uma frase latina, né? Não conhecem, né? Então é bom que eu lembre, né? Fugit irreparabile tempus.